Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Antes de começar a leitura, eu queria falar só um pouquinho do contexto, né? O apóstolo tem ministrado algo muito importante para nós. Ele tem dito que a angústia é patrimônio de quem, gente? Do mundo ou da igreja? É nossa. Não joga para o mundo não, já tem problema demais. A angústia é patrimônio do crente. A angústia são momentos que nós passamos na nossa vida, onde nós precisamos nos prostrar mais, nos ajoelhar mais, buscar com mais intensidade ao Senhor. E é nesses momentos, diz os Salmos, diz a palavra, que o trono se move na nossa direção. São nesses momentos que conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza. E toda dúvida no nosso coração é destruída. Então a angústia nos faz bem, se você tiver a atitude certa no momento da angústia. Amém? Então esse contexto aqui que Josué está vivendo é um contexto de angústia. Josué ele vinha acompanhando o seu líder Moisés, ele vinha trabalhando de uma forma assistencial, ele era um auxiliar de Moisés, mas agora ele se vê sem o seu mentor. E para piorar a situação, ele vê sem o mentor e sem a promessa concluída. Josué está do lado de cá do Jordão, ele não atravessou ainda a terra prometida, ainda havia muita coisa a ser feita, e agora ele via sem apoio, sem a sua liderança. Então foi um momento muito difícil para a vida de Josué. Ele se viu em aflição nesse momento, e Deus falou com ele. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, ó: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, o filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Uma coisa tremenda aqui no versículo 2, Deus está ciente da realidade de Josué. Era óbvio que Moisés estava morto, foi o Senhor que o levou. Mas Deus começou a conversa com Josué dizendo: eu sei o teu problema. Eu sei porque você está de cabeça baixa. Eu sei porque você está triste. Eu sei que é porque Moisés morreu. Mas eu tenho algo para a tua vida, amém? Deus não tem pacto, Deus não tem aliança com os teus problemas, Deus tem uma aliança com você. Por isso que quando Ele entra na tua vida, Ele não está importando para o que está acontecendo, Ele está importando para o que você está fazendo. Porque o pacto de Deus, a aliança de Deus é com você, não com as circunstâncias. Se você se unir a Ele, tudo que está à sua volta vai mudar, amém? Então ele começa falando com Josué dessa maneira: eu sei os teus problemas, mas eu tenho uma palavra para você, se levante e cumpra aquilo que eu designei. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais, que lhe daria. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, ou seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Então não temas, não te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Fala aí para o irmão do teu lado uma coisa muito importante. Deus geralmente fala muito pouco, mas Ele nunca deixa de falar o necessário. Amém? Você pode ter ouvido poucas palavras diretamente de Deus, mas nunca lhe faltou direção. Nesse texto aqui, Deus está pedindo algo, digamos assim, aos olhos de Josué, sobrenatural. Ser forte e corajoso no meio de uma crise. Só que aqui Deus está dizendo como ele vai ser forte e corajoso. Porque ele disse: não se afaste da minha palavra. Não existe outra maneira de você ser forte. Então deixa eu te dar uma notícia: se você ainda falta culto, se você ainda falta GC,
Se você ainda não fez escola de discípulos, nem se inscreveu na escola teológica, você não aprendeu a valorizar isso aqui. Eu fui católico por 14 anos. Tinha uma Bíblia maior do que essa na minha casa, aberta no Salmo 91, emplastificada com papel contato. Aquele salmo nunca mudou a minha vida. Mas um dia que a minha mãe abriu a Bíblia e começou a ler para mim, a minha vida foi sendo transformada. A palavra que nós precisamos não é apenas um livro, mas é a palavra vivida, é a palavra lida, é a palavra revelada. E você só encontra isso quando um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, abre essa palavra para você e começa a ler na sua vida. Isso acontece nos cultos, isso acontece no GC, isso acontece nas aulas, isso também vai acontecer no teu devocional. Mas você precisa estar conectado ao que a boca de Deus está falando. Porque todo dia o diabo vai te falar alguma coisa. E se você não tiver voz de Deus no seu ouvido, você vai acabar cedendo ao que o diabo está te dizendo. Posso ouvir amém, igreja? Fecha os teus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai querido e santo, o Senhor nos deu, Pai, a bênção e a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra diz, Pai, que pelo ouvir a Tua palavra, geramos fé no nosso coração. E isso é a graça de Deus, um dom de Deus. Eu te peço, Pai, que essa palavra possa invadir o nosso coração essa manhã, lançando fora, Pai, todo medo, lançando fora, Pai, todo desespero, lançando fora, Pai, todo sentimento de crise que há em nós, porque nós sabemos, Pai, como declara a Tua palavra, que o Teu trono existe e permanece para todo sempre, e o Teu trono jamais será abalado, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos, amém. Amém, queridos? Todas as vezes que eu vejo esse versículo, e eu vejo essa insistência de Deus em dizer a Josué, seja forte e corajoso, eu acho extraordinário o que acontece depois na vida de Josué, porque isso aqui é um preparo para que tudo aquilo que ia vir depois disso. Eu tenho certeza que se você puxar na memória os teus primeiros momentos com o Senhor, Ele já te disse muitas vezes, não temas, eu sou contigo. Alguém aqui já recebeu essa palavra de Deus? Boa parte da igreja. Se você puxar na memória, você vai lembrar que você também recebeu. Eu não estou falando apenas de você ouvir uma voz no seu quarto dizendo isso. Eu estou ouvindo todas as vezes que você veio para a igreja, que você estava num culto, que você estava no GC, e alguém abriu a Bíblia e disse, não temas, Deus é contigo. Porque isso é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então, se no começo Deus já disse isso para você, Ele já estava te preparando para o que você está vivendo hoje. Só que talvez uma distância da lembrança do início para o que você vive hoje, pode estar gerando dúvidas no teu coração. Você pode estar olhando para as coisas que estão acontecendo à sua volta, e pode estar perguntando até mesmo para Deus, por que eu? Por que isso está acontecendo? Mas Senhor, eu sou crente. Senhor, eu devolvo os dízimos, eu entrego as primícias, eu oferto. Senhor, eu não falto o culto, por que isso está acontecendo? Ou qualquer outro argumento que você acha que seja válido para justificar a sua situação diante de Deus. Como Jó fez, Jó chegou para Deus e disse, Deus, por que eu? E Deus disse, porque sim, Jó. Porque eu sou Deus e você é Jó. Então tem coisas em Deus que é porque Ele é Deus. Mas tudo em Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é nos dar um futuro de paz e não de guerra, de prosperidade, como Ele desejou para cada um de nós. Amém? Porque está escrito na palavra, para as grandes obras e para as boas coisas, Ele nos escolheu e Ele nos chamou. Então essa certeza precisa estar viva no teu coração, para que você possa viver os desafios da vida cristã. Então dentro desse contexto de guerra que Josué passou, nós podemos se identificar muito com a nossa vida cotidiana. Eu separei aqui alguns pontos, alguns desafios que Josué viveu naquela época e que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O primeiro ponto, o primeiro grande desafio, digamos assim, que consideramos na vida de Josué, foi o desafio de vencer o impossível. Depois que Deus aparece a Josué, a primeira missão de Josué é destruir uma cidade que nunca tinha sido destruída, chamada Jericó. A fortaleza chamada Jericó era uma fortaleza impenetrável. O seu muro era tão grosso e tão espesso que as pessoas faziam casa nele. Você já imaginou uma parede da largura de uma casa? Porque a Bíblia diz que Raabe, a prostituta, tinha uma casa no muro de Jericó. Então veja o tamanho do preparo daquela missão, o desafio que Josué enfrentou. Agora pasme você, isso foi fácil para Josué. A Bíblia diz que Josué não teve dificuldades de crer no impossível e de crer no sobrenatural. Por isso esse foi o primeiro grande desafio. Naturalmente os desafios eles vão diminuindo ou aumentando. A tua vida hoje com Deus, você está vivenciando mais desafios com gigantes ou menos?
Davi matou um gigante para ser colocado na história. Quando ele era rei, apareceu 4. Ou seja, os problemas aumentam, os desafios crescem, porque Deus não tem uma unção de ficar parado para você. Não existe unção na Bíblia de rede armada. A unção de Deus é movimento, é crescimento, é desenvolvimento, é alcançar o que não foi alcançado. O reino de Deus precisa expandir, e isso vai acontecer através da sua vida. E isso não vai acontecer se você ficar no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma condição, com o mesmo tipo de vida. Você precisa crescer, para que o reino cresça em você. Então o primeiro grande desafio de Josué foi vencer o impossível, porque Jericó era invencível, era intransponível. E uma estratégia militar muito estranha, que foi dar 7 voltas em silêncio, no 7º dia, dar 7 voltas e dar um grito, e aquilo ia derrubar a muralha. Josué não perguntou a Deus como isso ia acontecer. Agora eu quero trazer isso para os nossos dias. Provavelmente quando você começou a sua caminhada cristã, você estava cheio de impossíveis. E Deus ele te deu graça para vencer esses impossíveis. E naquele momento, quando a sua fé ainda era pequenininha, mas aquele fogo do primeiro amor, você questionou pouco a Deus, de como seria feito. Você apenas creu, Deus é Deus do impossível. E as coisas aconteceram na sua vida, porque você não duvidou. Por mais estranho que fosse a direção, por mais estranho que fosse, fique em silêncio, Deus vai fazer. Ou persista, persevere, não fuja, Deus vai fazer. Mas o fato é, igreja, que Deus fez na tua vida, amém? Tanto fez que você está aqui essa manhã. Tem muitas pessoas aqui que, se não fosse o impossível de Deus, não estariam vivos essa manhã, ou não estariam nesse estado, nessa cidade, não estariam ainda casados, não teriam os filhos que têm, porque Deus agiu no impossível na tua vida. Mas esse é o nosso primeiro desafio: guardar a palavra, ser forte e corajoso diante do impossível. Você quer saber qual foi o segundo desafio? E qual é o nosso segundo desafio? O segundo maior desafio de Josué foi vencer o natural. Olha que coisa estranha. Vencer o impossível, Josué teve dificuldade? Não teve. Ele obedeceu, ele conquistou Jericó. Mas o segundo desafio de Josué foi vencer a batalha de Ai. Você sabe qual era o problema de Ai? Ai era pequena. Ai não tinha muros. O poder militar de Ai era infinitamente menor do que o poder militar de Josué. Aí você sabe o que foi que Josué fez? Ouviu os seus generais. Não, Josué, não manda todo mundo não, manda só uma parte, a gente vai vencer tranquilo, vai dar tudo certo. E Josué fez dessa maneira. Josué tratou o natural de forma natural. Quando a gente é chamado para viver o sobrenatural, o que você tocar se torna sobrenatural. E quando você começa a tratar as pequenas coisas como forma natural, você esquece do Deus que está na tua vida. Deus não toca nada para permanecer natural. Tudo que Deus toca se torna sobrenatural. Deus deu uma palavra a Josué: eu estarei contigo, aonde quer que fores, aonde você pisar. E Josué decidiu não levar Deus para a batalha. Teve o problema de Acã, de infidelidade, que fez com que Deus não estivesse naquela batalha. Mas Josué não perguntou se Deus estava indo antes de ir. Josué não consultou Deus para saber como deveria fazer. Josué decidiu confiar no poder dele, não no poder do Senhor. Quantas coisas você acha pequena, você não consulta a Deus antes de fazer, e o que é pequeno se torna um grande problema? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes vencemos impossíveis e perdemos batalhas naturais? Perdemos por coisas pequenas. Amados, a estratégia do diabo é te derrubar, seja na coisa grande, seja na coisa pequena. O diabo não está preocupado na audiência que ele vai ter quando a batalha acontecer. O diabo só está preocupado no foco de te destruir, de te paralisar, de te parar. Então, seja no pequeno, seja no grande. O Wendel está por aí? Seja no pequeno, seja no grande, ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te parar. Então, quando você só quer enxergar Deus nas coisas grandes, você esquece que Ele também quer estar nas coisas pequenas. Amados, Deus é teu melhor amigo. Amigo não é só para na hora da aflição, amigo é para todo o tempo. Amigo é para comer uma pizza, mas amigo é para chorar junto uma perca. Deus te chamou para ser amigo, e não para usar Deus, e não para ter Deus como amuleto. E Josué aprendeu isso nesse desafio. E o nosso desafio é ser sobrenatural nas coisas naturais.
é trazer a palavra de Deus para a nossa vida a todo momento. Sejam nas pequenas coisas, sejam nas grandes coisas. Precisamos ser forte e corajoso, guardando a palavra do Senhor. O terceiro desafio de Josué foi o desafio de vencer as mentiras dos enganadores e ladrões de promessa. A palavra conta que uma das batalhas que Josué precisou travar, um dos ataques que ele recebeu, na verdade, foi um ataque diferente. Todos os reinos que Josué entrou em Canaã para conquistar se levantaram em guerra, mas um se levantou em mentira. Quando Josué começou a entrar por um lado de Canaã, os heteus, amorreus e outros povos se reuniram do outro lado para preparar uma resistência contra Josué e Israel. Eles uniram forças militares para tentar aumentar as suas chances de ganhar. Mas um povo chamado gibeonitas, eles disseram: a gente não vai conseguir, nem com toda a ajuda possível, porque eles têm um Deus do impossível. Todo inimigo que se levanta na tua vida sabe o Deus que você tem. O problema é você não conhecer o Deus que você tem. O inimigo, ele vem para você sabendo exatamente qual é o Deus que você tem. Mas quando você não conhece, falta relacionamento com esse Deus, você não sabe desfrutar da presença dele. Os gibeonitas, eles moravam próximo de onde Josué estava. Pouco menos de 3 dias de viagem. O que foi a estratégia militar deles? Vestiram roupas velhas, sandálias remendadas, pegaram pão podre, embolorado, ressecado, colocaram nos camelos e tiraram a caminho a Josué. Quando chegaram a Josué, disseram: nós somos um povo de uma terra muito distante. Veja as nossas vestes, veja as nossas sandálias e veja os nossos pães, que eram quentinhos quando a gente saiu da nossa terra. E ali eles mostraram algo que, embora fosse real, era uma mentira, e eles falaram coisas que pareciam verdade. E Josué perguntou: vocês realmente não moram perto de nós? Porque Deus prometeu que a nossa promessa seria até o fim dessa terra. E eles disseram: não, nós somos de uma terra distante. Ali Josué não consultou o Senhor, está escrito na palavra. Fez um pacto de aliança com eles, um pacto de paz. E aqui o desafio para nós é conseguir enxergar a verdade no meio das mentiras. Sem uma intimidade com Deus, sem uma intimidade com a palavra, o que o diabo fala para a nossa vida pode se parecer muito com a verdade. E nós precisamos ter discernimento. Isso só é construído com intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes você só vai saber que é uma mentira se o Espírito Santo lhe disser. Porque todas as provas, todos os argumentos, todos os fatos vão apontar para uma coisa que não existe. O diabo, ele manipula, o diabo, ele mente, ele é ardiloso. Esse povo, para não perder uma guerra, ele mentiu. Ele convenceu Josué, ele convenceu os príncipes. Alguns dias depois, Josué estava avançando e ele encontrou com esses povos. E o que ele teve que fazer? Porque ele tinha jurado por Deus não tocar neles, não matá-los, ele não pôde expulsar o povo da terra. Ele perdeu o território e até hoje Israel tem que conviver com esse povo que não faz parte da promessa. Um povo que mente, um povo que engana, agora vivendo no meio deles. Se não tiver verdade no teu coração, a mentira vai reinar na tua vida e vai te causar muitos prejuízos. Quantas vezes você tira Deus das pequenas coisas? Perdão, estou lendo repetido. Quantas vezes, nós não consultamos Deus, nós fazemos alianças, quando o nosso desafio é confiar mais em Deus do que em si mesmo. Perguntar a Deus a direção, em vez de dar direção a Deus. Josué não só não perguntou a Deus o que deveria fazer, como ele disse ao povo que em nome de Deus estava abençoando aquela aliança. O fato, querido, de nós sermos crentes, de nós sermos chamados povo de Deus, não nos fazem Deus homens. Nos fazem homens e mulheres cada vez mais dependentes de Deus e da sua palavra. Nós precisamos entender que nessa caminhada, embora sendo forte e corajoso, a nossa dependência de Deus só aumenta. O desafio 1, parecia que dependia totalmente de Deus porque era o impossível. O 2, por ser natural, Josué não se preocupou tanto com a sua intimidade com Deus. O 3, então, parecia não ter nenhuma ameaça. E é ali que o diabo conseguiu fisgá-lo. Ali o diabo conseguiu comprometer parte da promessa que ele tinha entregado a Josué. Então, desperte para esse entendimento. Não dê direção a Deus. Peça a Deus direção. Consulte a Deus o que fazer e como fazer. Por último, o desafio de, depois de tudo, permanecer fiel. Josué declarou no final do seu livro: porém eu e minha casa.
porém eu e minha casa servirei ao Senhor. Essa declaração não foi uma declaração militar de guerra, foi uma declaração que ele precisou dar no fim da conquista de Canaã. Porque depois que Josué conquistou tudo, e o povo já estava todo em seu lugar, toda a terra tinha sido despojada, tinha sido entregue como um troféu de conquista, assim como Deus tinha prometido. Agora a batalha era interna e não mais externa. Josué começou a ver que no coração do povo, que caminhou com ele todo aquele tempo, o coração deles agora começava a se inclinar, contrário à lei de Deus, contrário à vontade de Deus. E Josué agora tinha o seu último desafio, combater um bom combate e guardar a fé. Josué precisava, no meio de tudo aquilo, no meio de tudo que tinha acontecido, não desanimar e continuar sendo forte e corajoso. Porque quando a ameaça não é externa, nós precisamos vigiar muito mais o nosso coração. Davi, ele não caiu numa guerra. Davi não caiu num campo de batalha. Davi caiu no conforto da sua casa. Quantas vezes nós vencemos desafios, quantas vezes nós passamos por provas e passamos tão crentes, mas quando saímos delas, parece até que nem crente a gente foi um dia. Parece que a nossa vida agora não representa mais ameaça, parece que agora não precisamos orar tanto, não precisamos de tanta conexão com o Pai. E nisso o nosso coração, como diz a palavra, que é a fonte de todo engano, que é enganoso e que tende para o mal, ele começa a nos influenciar e a nos tirar a nossa vida da presença de Deus. Josué aqui agora, ele estava muito mais maduro do que no começo. Josué tinha perdido a primeira batalha de Ai, Josué tinha perdido parte do território, e Josué descobriu algo, queridos, que é o nosso maior triunfo. Se no começo Deus estava com você, no final Ele também vai estar. Josué começou a entender que não importava o que ele estava vendo à sua volta, se Deus estivesse com ele, isso teria valido de tudo. Por isso ele declarou: porém eu e minha casa servirei ao Senhor. Queria que o louvor já fosse vindo para cá. A palavra não é muito longa, mas eu queria dar uma parte no testemunho pessoal meu. Como é importante a gente lembrar dos começos. O meu filho se chama Ezequiel. Ezequiel, até o 3º mês de gestação, ele não se movia na barriga da mãe. Alguns já conhecem essa história, mas tem algumas pessoas novas na igreja. E Deus me lembrou desse exemplo. Mas me lembrou desse exemplo para tocar de algo especial, como devemos guardar a promessa. Até o 3º mês de gestação, Ezequiel não se movia. Para alguns médicos isso é normal. Só que o problema aconteceu quando a minha esposa acordou pela manhã e ela me disse: Johnny, eu acho que Ezequiel está morto, porque ele não se move. Eu não sinto nada. Ela estava trabalhando ainda, ela foi para o trabalho e eu fiquei em casa porque eu estava de férias. E eu disse a ela: amor, tenha calma, Deus está no controle. Mas eu falei de uma forma automática. Eu precisava passar uma confiança para minha esposa naquele momento. Mas como sacerdote eu precisava buscar a Deus para sustentar aquela confiança. E quando ela saiu para o trabalho, eu levantei um clamor dentro da minha casa. Eu me derramei no devocional. E no devocional Deus me lembrou por que o nome do meu filho era Ezequiel, que significa Deus é a sua força. E Deus me disse: eu sou a força do seu filho, sou eu que o sustento, sou eu que sopro vida nele. Eu comecei a profetizar isso dentro de casa, e depois que o mover acabou, eu peguei o telefone para ligar para minha esposa, mas eu não consegui falar de forma natural. Eu falei como se fosse Deus falando para ela, dizendo que até a meia-noite Ezequiel ia se mover na barriga dela. Às 11h45 da noite daquele mesmo dia, estávamos nós dois acordados na cama, e eu perguntei: e aí, amor? Ela disse: nada. E depois que ela falou nada, ele chutou, e até hoje ele chuta. Ezequiel nasceu com a promessa de ser aquele que Deus fortalece. Primeira consulta com a pediatra disse: papai e mamãe, sente na cadeira, por favor. Olha, eu não quero preocupar vocês. Eu disse: tarde demais, você já mandou sentar. Como é que a conversa? Senta, por favor, não preocupa, né? Ela disse: eu não quero preocupar muito vocês, mas procure urgente um cardiologista, porque eu estou escutando algo estranho no coração de Ezequiel. Pode não ser nada, mas pode ser algo muito grave. Então saiam daqui e já marquem uma consulta. A gente obedeceu, fomos até o cardiologista, marcamos a consulta. Quando eu estacionei o carro na frente da clínica de cardiologia, um franelinha, com a flanela na mão, tocou no meu ombro e disse: olha, eu já vi muitos bebês entrarem aqui do tamanho do seu filho, e hoje passam por mim e buzinam o carro. Assim vai ser com a vida do seu filho. E ele deu as costas e saiu. Eu recebi aquela palavra, eu tomei posse, eu separei uma oferta para ele, para selar aquela palavra. Mas quando eu saí do exame, ele não estava mais lá.
E o que o médico disse no exame foi: não se preocupe, papai e mamãe, porque o que o seu filho tem é um sopro inocente no coração. E o Espírito Santo falou comigo: o sopro inocente sou eu. Eu sou o sopro. E Ezequiel tem esse sopro inocente no coração e vai queimar a vida dele o resto da vida, porque o Espírito Santo não vai se apartar dele. Ezequiel hoje tem 5 anos de idade. Ele é diferente dos iguais, digamos assim. Mas eu não estou falando isso para que você ache que meu filho é especial. Eu estou te falando isso para te ensinar a guardar uma promessa. Deus disse que o nome do meu filho seria Ezequiel. Então o início dele estava marcado por uma palavra: eu vou fortalecer esse garoto. E o diabo, em vários momentos, tem tentado roubar essa certeza. Ezequiel foi diagnosticado como autista, mas Deus me disse que ele ia proclamar o Evangelho. Então eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer, porque foi Deus que prometeu. Hoje ele não tem entendimento de guardar essa promessa, mas eu sou responsável por guardar essa promessa na vida dele. E eu estou guardando esse testemunho todo. O que você ouviu essa manhã, um dia eu vou sentar com ele de novo e vou explicar para ele: filho, nunca desista, nem pense que a sua vida é em vão, porque no teu início Deus disse: eu estou contigo. E se Deus te prometeu, igreja, e prometeu a mim e a você que Ele estaria no começo, tenha certeza que Ele vai estar no fim. Amém? Fica de pé. Eu quero fazer um apelo a você nessa adoração, que você comece a puxar na memória como Deus te chamou. Eu quero que você escolha um momento da tua vida com Deus, onde Ele te impactou. Talvez esse momento não foi o presente, não foi hoje ou ontem, mas foi o momento em que Ele disse e te preparou para tudo que iria acontecer hoje. E talvez você tenha esquecido. Talvez a voz do diabo tenha sido mais forte esses dias, mas eu quero te dizer que a voz de Deus é que não muda. É o que Ele promete que se cumpre, e que nenhuma palavra sendo liberada do trono voltará para Ele vazia. O que o diabo fala é mentira, e não pode acontecer a menos que você acredite que é verdade. Mas tudo que Deus falou, ainda que você não acredite, se realizará, porque não depende de você, depende daquele que prometeu sobre você. Amém?